Neste vídeo, vamos explorar 20 das previsões mais surpreendentes. Esta icônica série animada, que de alguma forma se tornaram realidade, desde eventos catastróficos até inovações tecnológicas. Os Simpsons parecem ter uma habilidade inigualável de antecipar o futuro. Prepare-se para uma viagem incrível, através de algumas das profecias mais impactantes do programa. Número 1. O colapso da ponte de Baltimore. No episódio Bart on the Road, de 1995, os Simpsons nos mostram como uma ponte em Springfield desaba depois de ser atingida por um caminhão que transportava uma carga pesada. O que na época parecia ser uma cena dramática dentro de um contexto humorístico, se tornou uma realidade aterradora em 2024, quando uma ponte em Baltimore desabou de maneira surpreendentemente similar depois que um barco colidiu com sua estrutura. Enquanto alguns descartam esses paralelismos como meras coincidências, outros não conseguem evitar pensar que os roteiristas de Os Simpsons têm um dom especial. Seja uma espécie de visão do futuro ou uma habilidade incomum de captar e extrapolar as tendências do mundo real. O colapso da ponte de Baltimore e sua previsão em Os Simpsons é apenas um dos muitos exemplos que geraram debates e teorias sobre a capacidade do programa de prever eventos com uma precisão que beira o inquietante. Número 2. O show do intervalo do Super Bowl da Lady Gaga. No episódio Lisa Goes Gaga, de 2012, a incomparável Lady Gaga chega a Springfield para oferecer um show que é um verdadeiro espetáculo visual, cheio de trajes chamativos e efeitos especiais impressionantes. O que parecia uma fantasia exagerada se tornou realidade 5 anos depois, em 2017, quando Lady Gaga foi a atração principal do show do intervalo do Super Bowl, com uma apresentação que parecia ter sido copiada do episódio. A previsão dos Simpsons não apenas capturou a essência do estilo teatral da Gaga, mas também destacou sua capacidade de estar à frente da cultura pop, detectando tendências antes que se materializem na vida real. O episódio, com sua visão quase profética, mostrou uma Gaga voando sobre o palco, um truque que ela replicou de maneira impressionante no Super Bowl, descendo do teto do estádio e surpreendendo milhões de espectadores ao redor do mundo. Lady Gaga, com seu estilo único e sua capacidade de quebrar padrões, o complemento perfeito para a visão satírica e perspicaz dos Simpsons, criando uma simbiose que reflete a dinâmica sempre mutável do mundo do entretenimento. Número 3. Tradutor de bebês. Você já se deparou com um bebê chorando e se perguntou o que ele realmente precisa? Os Simpsons abordaram essa questão muito antes de a tecnologia tornar possível decifrar esses choros. No episódio Brother, Can You Spare Two Dimes? Na terceira temporada, o meio-irmão do Homer, Herbie Powell, inventa um tradutor de bebês, um dispositivo que interpreta os choros dos bebês e traduz suas necessidades em palavras compreensíveis para os pais. Essa invenção engenhosa da ficção parecia tão improvável quanto qualquer outro dispositivo de ficção científica. Mas a realidade, mais uma vez, alcançou o mundo real. Uma empresa suíça chamada Sound Dream desenvolveu uma tecnologia revolucionária que usa inteligência artificial para traduzir os choros dos bebês, conseguindo o que antes parecia impossível: entender o que um bebê quer dizer quando chora. Esse dispositivo inovador não apenas desfoca as linhas entre a ficção e a realidade, mas também abre uma nova era na criação dos filhos, onde a tecnologia se torna uma ferramenta essencial para entender melhor os pequenos. A capacidade dos Simpsons de imaginar um futuro em que um tradutor de bebê seja uma realidade é um testemunho de sua visão aguçada e sua habilidade de abordar temas que, embora parecessem inalcançáveis na época, hoje são possíveis graças aos avanços tecnológicos. Número 4. A tragédia do submersível Titã. No episódio Homero Coten, da temporada 17, Homer embarca em uma emocionante expedição submarina que termina em desastre quando seu submersível fica preso em um labirinto de corais. Anos depois, a realidade refletiu essa história fictícia de maneira trágica, com a implosão do submersível Titã da Ocean Gate, durante uma missão para explorar as ruínas do Titanic, resultando na perda de todos a bordo. A semelhança entre o episódio e o evento real é assustadora e causou alvoroço entre os fãs dos Simpsons.
Embora a história do Homer fosse apenas uma aventura fictícia, o destino do submersível Titã mostra como a ficção pode, às vezes, prever eventos da vida real de maneira inquietante. Esse caso destaca a capacidade dos Simpsons de tocar nos nervos da sociedade e refletir seus medos mais profundos. Número 5. Trump para 2024. Donald Trump é uma figura que deixou uma marca indelével na política americana, e o seu anúncio de que concorrerá novamente à presidência em 2024 não surpreendeu a muitos. Mas o que realmente surpreende é que os Simpsons pareceram prever isso há décadas. No icônico episódio Back to the Future, do ano 2000, Lisa Simpson se torna presidente do ZEUA e menciona ter herdado uma crise orçamentária de seu antecessor, o presidente Trump. O que na época era uma piada sobre a improbabilidade de um magnata imobiliário na Casa Branca, hoje é visto como uma previsão que beirou o profético. Este episódio ganhou nova relevância com a confirmação de que Trump tentará recuperar seu lugar na Casa Branca, o que gerou uma infinidade de discussões e análises. A capacidade dos Simpsons de satirizar e prever eventos políticos tem sido um tema recorrente na série, mas a previsão de uma segunda candidatura de Trump é talvez um dos exemplos mais impactantes da habilidade do programa de captar o pulso político do país. A engenhosidade dos roteiristas dos Simpsons se revela ao criar situações que, embora absurdas na hora, acabam refletindo a realidade com uma precisão inquietante. Número 6. Escândalo de espionagem da NSA. No mundo da sátira animada, os Simpsons provaram uma e outra vez que podem estar um passo à frente, mesmo quando se trata dos segredos obscuros da segurança nacional. O filme dos Simpsons, lançado em 2007, não só foi um sucesso de bilheteira, mas também deixou uma marca indelével na cultura pop, ao prever um escândalo de espionagem que abalaria o mundo anos depois. Na trama, a família Simpson se torna fugitiva e descobre que a Agência de Segurança Nacional, a NSA, tem interceptado suas conversas. Uma ideia que, embora parecesse exagerada na época, logo se tornaria uma realidade inquietante. Vamos avançar para o ano de 2013, quando Edward Snowden, um ex-contratado da NSA, revelou ao mundo que a agência estava realizando uma espionagem em massa das comunicações de cidadãos de todo o mundo. As revelações de Snowden não apenas confirmaram o que muitos temiam, mas também desencadearam um debate global sobre vigilância, privacidade e os limites do poder governamental. Número 7. A tragédia do submersível Titã. O submersível Ocean Gate, apelidado de Titã, embarcou em uma ousada missão para explorar as ruínas fantasmagóricas do Titanic, nas profundezas do Atlântico. Encontrou um destino semelhante? Diferente da terrível experiência fictícia de Homer, essa foi uma realidade devastadora. Apesar de levar 5 passageiros e cerca de 96 horas de oxigênio, o submersível perdeu toda a comunicação. Implodiu. Os especialistas afirmam que isso aconteceu de forma bastante instantânea e que todos os que estavam a bordo morreram em questão de segundos. Os Simpsons previram a tragédia sem perceber, o que lhes permitiu captar o pulso dos medos do mundo real. Número 8. Colapso econômico da Grécia. O colapso econômico da Grécia em 2012 foi um dos eventos mais dramáticos da história recente da Europa, e os Simpsons pareceram prever isso de uma maneira que só eles poderiam fazer. No episódio Politically Inept da temporada 20, Homer Simpson faz uma piada aparentemente inofensiva e descontraída, dizendo que a Europa colocou a Grécia no eBay. Embora naquele momento isso não passasse de uma linha cômica, o futuro revelaria o quão inquietantemente precisa seria essa observação. A piada do Homer não ficou apenas no âmbito da ficção. À medida que a economia grega começou a desmoronar, a imagem de um país à venda se tornou mais real do que qualquer um poderia imaginar. Número 9. Colonização de Marte. A ideia de colonizar Marte tem sido um fascínio tanto para a ficção científica quanto para a ciência real, e os Simpsons não ficaram muito atrás neste tópico intrigante. No episódio The Man Who Came to Be Dinner, da temporada 27, a família mais famosa de Springfield, os Simpsons, embarca em uma missão rumo ao planeta vermelho, onde a aventura e o perigo se misturam em uma narrativa que, embora especulativa, toca em temas de grande relevância para o nosso futuro.
O episódio, com seu humor característico e sátira, não só mostra os Simpsons lidando com os desafios de uma possível colonização de Marte, mas também levanta questões profundas sobre os dilemas éticos e tecnológicos que acompanham essa aspiração interplanetária. À medida que a humanidade avança em sua capacidade de explorar o espaço, a possibilidade de estabelecer uma presença humana em Marte se torna cada vez mais tangível. Os Simpsons, com seu humor característico, nos fazem refletir sobre as implicações de explorar os recursos de outro planeta, e com isso, a necessidade de pensar nas consequências de nos tornarmos uma espécie interplanetária. Número 10. Realidade virtual na gastronomia. No episódio Friends and Family, da temporada 28, Marge e Homer experimentam a realidade virtual na gastronomia, aproveitando um jantar virtual através de óculos de VR. Esse conceito, embora pareça futurista, está se tornando cada vez mais real, com projetos como Aerobanquets RMX, que funde comida e realidade mista para criar experiências culinárias imersivas. O avanço da tecnologia de VR na gastronomia pode mudar a forma como experimentamos a comida, tornando nossas experiências culinárias mais interativas e multissensoriais. A previsão dos Simpsons sobre esse desenvolvimento destaca como o programa pode antecipar inovações tecnológicas, que têm o potencial de transformar aspectos cotidianos de nossas vidas de maneira significativa. Número 11. Urnas eletrônicas com defeito. No episódio Treehouse of Horror de 2008, os Simpsons satirizam as máquinas de votação eletrônicas que mudam os votos de forma incorreta. Essa sátira se tornou realidade em 2012, quando surgiram relatos de máquinas de votação na Pensilvânia que trocavam os votos de Barack Obama para Mitt Romney, gerando preocupação sobre a integridade do processo eleitoral. Número 12. Inteligência artificial tomando o controle. No episódio Rise of the Machines, da temporada 31, os Simpsons exploram um futuro onde a inteligência artificial e a robótica tomaram conta de muitas tarefas humanas, causando uma rebelião das máquinas. Embora essa história seja fictícia, a preocupação com o avanço da inteligência artificial e seu impacto no emprego e na sociedade é muito real. Os avanços em robótica e inteligência artificial estão transformando rapidamente muitas indústrias, e a possibilidade de que as máquinas substituam os humanos em uma variedade de trabalhos é uma preocupação crescente. A previsão dos Simpsons sobre esse futuro potencial serve como um aviso sobre os riscos de uma dependência excessiva da tecnologia, sem considerar suas implicações éticas e sociais. Número 13. Controle mental através da música. No episódio New Kids on the Block da temporada 12, os Simpsons abordam o conceito de controle mental através da música. Neste episódio, uma banda de garotos formada por Bart e seus amigos lança uma música com mensagens subliminares, que incitam os ouvintes a se juntarem à Marinha. Embora isso possa parecer exagerado, houve casos reais de controvérsias sobre mensagens subliminares na música e na publicidade. O caso do Judas Priest, nos anos 90, onde se alegava que mensagens subliminares em sua música levaram 2 jovens a tentarem suicídio. Um exemplo notável de como a ideia de manipulação, através dos meios de comunicação, tem sido uma preocupação real. Número 14. Veículos voadores. Os veículos voadores têm sido um sonho da ficção científica por décadas, e os Simpsons exploraram brevemente esse conceito. Embora a ideia de carros voadores ainda pareça futurista, empresas como a Samsung Sky estão desenvolvendo veículos voadores como o Switchblade, um carro esportivo com asas retráteis que pode estar no mercado em 2024. A previsão dos Simpsons sobre os veículos voadores nos faz refletir sobre as implicações práticas dessa tecnologia, desde a necessidade de licenças de piloto até o controle do tráfego aéreo. Embora ainda estejamos nas etapas iniciais dessa inovação, o desenvolvimento de veículos voadores é um exemplo de como a ficção pode inspirar e antecipar avanços tecnológicos reais. Número 15. Arte em formato NFT. Em um episódio recente, os Simpsons mergulham de cabeça no tema dos tokens não fungíveis, NFT, com uma sátira afiada que nos leva ao cerne do debate sobre o futuro da arte na era digital. O prefeito Quimby, em seu típico estilo imprudente,
declara que todas as obras de arte do Museu de Springfield se tornarão NFTs, gerando um alvoroço na cidade. Essa cena, embora hilária, reflete uma realidade que já está impactando o mundo da arte: a crescente popularidade e controvérsia em torno dos NFTs. Os NFTs revolucionaram o mercado de arte, permitindo que obras digitais sejam compradas e vendidas através da tecnologia blockchain, garantindo sua autenticidade e propriedade de uma maneira que nunca foi possível antes. Os Simpsons, como sempre, conseguem capturar o pulso da cultura, mostrando como esse fenômeno tecnológico está transformando não apenas a maneira como a arte é comercializada, mas também como a percebemos e valorizamos. O episódio nos convida a refletir sobre um mundo onde a arte não se limita mais a telas e esculturas físicas. Se estende ao vasto e em constante evolução universo digital. À medida que os NFTs se tornam mais comuns, é provável que vejamos uma redefinição do que significa ser um colecionador de arte, com as galerias físicas dando lugar a mercados virtuais, onde as transações ocorrem em segundos e as obras de arte podem ser vistas por milhões, em vez de apenas alguns. Os Simpsons, ao destacar essa tendência emergente, sublinham os desafios e oportunidades que os NFTs apresentam para artistas, colecionadores e o público em geral. Estamos diante do amanhecer de uma nova era, em que a arte se democratiza através da tecnologia, ou estamos enfrentando uma bolha especulativa que pode estourar a qualquer momento? A série não dá respostas definitivas, mas nos impulsiona a considerar as implicações de um mundo onde o valor da arte está cada vez mais ligado à sua presença na blockchain. Enquanto o debate sobre os NFTs continua, uma coisa é certa: os Simpsons estão novamente na vanguarda, usando sua plataforma para explorar as tendências mais quentes e relevantes da nossa época. Com seu estilo inconfundível, eles nos lembram que a arte, assim como a tecnologia, está em constante evolução, e que o futuro pode ser tão estranho e imprevisível quanto qualquer episódio dessa série icônica. Número 16. Previsão olímpica. Os Simpsons também previram um resultado futuro das Olimpíadas, quando, em um episódio, Marge e Homer se tornam campeões de curling nos Jogos Olímpicos, derrotando a Suécia. Surpreendentemente, nas Olimpíadas de Inverno de 2018, a equipe de curling do Hawaii ganhou a medalha de ouro, enfrentando a Suécia na final, como mostrado no episódio. Essa previsão olímpica é um exemplo divertido de como os Simpsons podem antecipar eventos esportivos com uma precisão surpreendente. Embora seja provável que seja uma coincidência, a previsão destaca a habilidade do programa 2009 de capturar momentos memoráveis e refletir eventos futuros de maneira divertida e perspicaz. Número 17. Peixe de 3 olhos. No episódio 2 carros na garagem e 3 olhos em cada peixe da segunda temporada, Bart captura um peixe de 3 olhos chamado Blinky, perto da usina nuclear de Springfield. Embora isso parecesse uma exageração cômica, em 2011, 2009, um pescador na Argentina, capturou um peixe de 3 olhos em um reservatório próximo a uma usina nuclear. A previsão dos Simpsons sobre o peixe de 3 olhos destaca como o programa abordou temas ambientais, de segurança nuclear de maneira satírica, mas com uma base em preocupações reais. Esse caso mostra como a ficção pode refletir problemas do mundo real e servir como um lembrete da importância da segurança e da proteção ambiental. Número 18. Erros de autocorreção. No episódio Lisa on Ice, os Simpsons se anteciparam aos erros de autocorreção. Kearney pede a Dolph para escrever "Batam o Martin" no Apple Newton, que corrige para "Comam a Marta". Em uma cena memorável, Kearney pede a Dolph que escreva "Batam o Martin" em seu Apple Newton. Mas o dispositivo, com um entusiasmo excessivo por corrigir, muda para "Comam a Marta". O que naquele momento foi uma piada exagerada sobre as limitações da tecnologia. Nos depois, se tornou uma realidade cotidiana que todos nós já experimentamos com nossos smartphones. Os erros de autocorreção, especialmente nos iPhones, se tornaram tão frequentes que até geraram um gênero próprio de memes e piadas na internet. O que deveria ser uma função projetada para facilitar nossas vidas, ao corrigir erros de digitação, muitas vezes se torna uma fonte de frustração e risadas inesperadas. Escrever uma mensagem simples pode se transformar em uma tarefa complicada
quando as palavras são alteradas de forma não intencional, levando a situações tão absurdas quanto as previstas pelos Simpsons. Essa previsão não só destaca a capacidade da série de antecipar problemas tecnológicos antes que se tornem onipresentes, mas também sublinha a ironia de como as ferramentas projetadas para nos ajudar podem, às vezes, fazer o contrário. Os Simpsons, com seu humor afiado característico, nos lembram que a tecnologia, por mais avançada que seja, não é infalível e que, em seu esforço para melhorar nossa comunicação, pode gerar situações tão hilárias quanto frustrantes. Hoje, os erros de autocorreção são parte da paisagem digital, uma espécie de lembrete constante de que, embora tenhamos avançado enormemente em termos de tecnologia, ainda temos um longo caminho a percorrer. A representação dos Simpsons desses problemas nos convida a rir das nossas próprias lutas tecnológicas diárias, enquanto refletimos sobre como algo tão simples como enviar uma mensagem pode se transformar em uma odisseia cômica. Surto de zumbis número 19. No icônico episódio Treehouse of Horror da temporada 20, os Simpsons levam o terror e o humor a um novo nível, com uma história onde um novo hambúrguer do Krusty Burger desencadeia um surto de zumbis em Springfield. Embora um apocalipse zumbi possa parecer algo saído diretamente da ficção científica, a premissa por trás dessa história não é tão absurda quanto pode parecer à primeira vista. Os Simpsons, mais uma vez, usam a exageração para abordar um tema relevante: a segurança alimentar e suas possíveis consequências na saúde pública. A trama começa de maneira inocente, com Krusty, o palhaço, apresentando um hambúrguer que, sem saber, é feito com carne de vacas que consumiram outras vacas. Essa reviravolta sombria rapidamente leva a um caos absoluto, quando os consumidores do hambúrguer se transformam em zumbis famintos. Embora o cenário seja fictício e levado ao extremo, o episódio reflete uma preocupação muito real: a possibilidade de que problemas na cadeia alimentar possam provocar doenças graves, como ficou evidente com a crise da doença da vaca louca na vida real. A previsão dos Simpsons sobre um surto de zumbis não é apenas uma sátira divertida, mas também uma forma engenhosa de destacar os riscos que existem na produção e no consumo de alimentos. Ao levantar a ideia de um surto de zumbis, o programa sublinha a importância de uma vigilância rigorosa na segurança alimentar, lembrando-nos que a saúde pública pode ser comprometida por práticas irresponsáveis ou negligentes na indústria alimentícia. Este episódio nos convida a refletir sobre como temas tão graves podem ser abordados de maneira eficaz através do humor e da sátira, ao exagerar o impacto de um problema alimentar, até transformá-lo em um apocalipse zumbi. Os Simpsons não apenas nos entretêm, mas também nos alertam sobre os possíveis perigos que espreitam em algo tão cotidiano quanto um hambúrguer. Em um mundo onde as crises alimentares podem ter consequências devastadoras, a representação dos Simpsons atua como um lembrete cômico, mas sério, da necessidade de manter altos padrões na produção de alimentos para evitar que a ficção se torne uma realidade aterradora. Número 20. Controle mental através da música. No episódio New Kids on the Block da temporada 12, os Simpsons nos mergulham em uma trama onde a música se torna uma ferramenta de controle mental. Bart e seus amigos formam uma banda de garotos que lança uma música cheia de mensagens subliminares, incitando os ouvintes desavisados a se juntarem à marinha. Embora a premissa possa parecer uma exageração cômica, toca em um nervo sensível na cultura popular: a preocupação de que os meios de comunicação, e em particular a música, possam ser usados para influenciar as mentes das pessoas de maneiras ocultas. A ideia de controle mental através da música tem sido um tema recorrente em teorias da conspiração e na cultura popular, mas também teve seu reflexo em casos reais. Um exemplo famoso é o caso do Judas Priest nos anos 90, onde se alegou que mensagens subliminares em suas músicas levaram 2 jovens a tentarem suicídio. A previsão dos Simpsons sobre esse tema não é apenas divertida, mas também nos convida a refletir sobre o poder que os meios de comunicação têm de influenciar a sociedade. O episódio levanta uma questão inquietante: se a música, uma arte tão intimamente ligada às nossas emoções, pode ser usada para nos manipular, que outras formas de controle poderiam estar ocultas à vista?
Enquanto a ideia de mensagens subliminares pode soar como ficção científica ou paranoia, o episódio dos Simpsons destaca como até as formas mais inofensivas de entretenimento podem ter um impacto profundo e, em alguns casos, potencialmente perigoso. A série, com sua mistura única de humor e crítica social, nos lembra que devemos estar conscientes do que consumimos e como isso pode estar moldando nossas percepções, comportamentos e decisões. Através de seu enfoque satírico e exagerado, os Simpsons conseguem tornar temas como o controle mental, através da música acessíveis e reflexivos, oferecendo tanto entretenimento quanto um aviso sutil sobre os perigos da manipulação midiática. Em um mundo onde as mensagens são cada vez mais sofisticadas e difíceis de detectar, este episódio nos instiga a ouvir com atenção não apenas a música, mas também as intenções que podem estar por trás dela. Se você gostou deste vídeo, não perca nossos outros conteúdos, cheios de curiosidades e análises fascinantes. Nos vemos no próximo vídeo.